Olá pessoal, uma boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a mais esse evento aqui do FEBRABANTEC. O tema dessa nossa conversa hoje vai pautar sobre a migração, o caminho das nuvens e como acelerar e gerenciar essa migração das instituições financeiras para o mundo da cloud. Falar em cloud, falar em nuvem, num evento desses é sempre muito importante. Nós temos falado já há algum tempo nessa migração. Ter o movimento sendo feito nesse sentido, que já foi tabu dos bancos, é, na verdade, um grande movimento que nós estamos fazendo no sentido de migrar aquilo que era proibido. E hoje, cada vez mais, pela questão da digitalização e da transformação digital, os bancos requerem e necessitam essa migração o quanto antes. No entanto, nós temos que entender que nada é tão fácil quanto parece. Uma pesquisa do IDC indica que 67% das instituições financeiras globais têm uma estratégia de nuvem pública e privada visando modernizar sua infraestrutura e impulsionar a transformação digital. Também nós temos que entender que não é tão simples isso, já que tem um documento que foi publicado pelo BIS, alertando que muitos dos bancos já são dependentes, bastante dependentes dessa questão de cloud das Big Techs. E também migrar para um mundo de cloud sem ter feito uma mudança na sua estratégia computacional, na sua mexida da arquitetura, também não é muito fácil esse processo. Bom, então para isso nós vamos fazer essa discussão aqui, usando esse trabalho, chamando um time de peso aqui, né? Vamos tentar entender as perspectivas do uso das nuvens públicas, as cargas de trabalho poderão rodar nessas nuvens, e vou chamar então, iniciar pela Cíntia Barcelos, diretor de tecnologia do Bradesco. Muito bem-vinda, Cíntia. Chamo também um outro grande especialista, meu amigo, Fábio Napoli, diretor de TI do Itaú Unibanco. Não menos entendedor do assunto, Ricardo de Oliveira Contrucci, chefe, Chief Technology Officer do Santander, CTO do Santander. E por fim, estou chamando agora quem realmente está fora do cenário financeiro, mas está nas empresas Big Techs, que é a Tatiana Orofino, gerente de desenvolvimento de negócios do setor financeiro da AWS. Bem-vindo. Agora então eu vou sentar para nós começar a nossa conversa. Então, obrigado a vocês pela presença aqui no nosso debate. Então eu vou começar com a pergunta geral a vocês. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a importância da nuvem não apenas como infraestrutura, mas como uma plataforma de inovação. Por exemplo, para capacitar o uso de inteligência artificial generativa pelas empresas. E vou começar falando com a Cíntia. Legal. Muito bom estar aqui hoje, uma honra estar junto com todos vocês, falando da jornada de cloud para os bancos e junto com os meus amigos já aqui do painel. Então, Kruger, o Bradesco utiliza diversas tecnologias para entregar a estratégia do nosso negócio. E aí é simples, é o foco no cliente. Com base nisso, nós temos dois grandes objetivos na jornada para a cloud. O primeiro é time to market, é a prontidão digital. Hoje, 98% das transações do Bradesco já são finalizadas no meio digital. É a flexibilidade, é a escalabilidade, é o uso intensivo de data e analytics, podendo fazer, escalar tudo isso. E o segundo grande ponto é a inovação. Hoje, tudo que é novo já nasce em cloud e só está disponível em cloud. Ficar fora da cloud é ficar fora da inovação.
Então, se a gente está falando de IA generativa, de Quantum, de Data Mesh, isso tudo só nasce em cloud. E foi justamente através da cloud que o Bradesco, em 2015, começou a utilizar inteligência artificial em escala com a BIA, que hoje, muitos anos depois, já completou quase 2 bilhões de interações com os clientes e melhorou a eficiência do nosso atendimento em quase 6 vezes. E, de novo, agora, através da cloud, com toda essa euforia de IA generativa, é através da cloud que nós já instanciamos o OpenAI. Então, tem um primeiro caso de uso que o Otávio até deu um spoiler ontem da minha palestra aqui, que foi a leitura das atas do Copom, que nós já estamos utilizando. E estamos trabalhando em outros casos de uso, de demandas judiciais, de sumarização das manifestações na ouvidoria e também no desenvolvimento. Os testes iniciais que nós fizemos já mostraram uma produtividade maior do desenvolvedor de 40% a 50%. Por último, acho que um outro ponto super importante que a cloud democratizou foi o acesso à computação quântica. Um computador quântico, para funcionar, ele precisa de um ambiente muito específico, baixas temperaturas, não pode ter interferência, não pode ter ruído. Com a cloud, esse uso foi democratizado e gerou uma exponencialização também do avanço da tecnologia. Então, nós no Bradesco estamos experimentando, através da cloud, vários casos de uso com computação quântica, seja otimização de numerário e portfólio, simulação para análise de risco e precificação de derivativos, e vamos agora tentar fazer uma previsão das variáveis macroeconômicas. Muito obrigado, Cíntia. Falou muito bem na questão da computação quântica. Se não houver uma migração para a cloud antes disso, ninguém vai comprar um computador quântico. Então, o computador quântico, realmente, a computação quântica será em cloud. Mas eu vou passar para o Fábio agora. Fábio, como é que tu vê o Itaú nas nuvens? Olá, obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Na verdade, o Itaú se vê nas nuvens, mas com os pés no chão, fazendo as coisas com muita calma, com muita parcimônia. E quando a gente fala de modernização, de migração para a cloud, passa primordialmente pelas escolhas que a gente faz. O foco, da mesma forma que a Cíntia colocou, sempre acelerar o negócio, é ter o cliente no centro. Por isso que o meu comentário da gente saber o que escolher, por onde começar, não pode ser um programa Tech for Tech, tem que ser alguma coisa que realmente traga valor para o cliente. E o Itaú, ele vem nessa jornada mais forte. Ele começa em 2018, mas no final de 2020 que a gente acelerou bastante. E hoje a gente está com 50% da plataforma modernizada, o que representa 70% daquilo que a gente tem que modernizar, com foco no cliente, 70% de competitividade. Então, não necessariamente a gente enxerga que tem que modernizar tudo. E quando a gente olha os resultados dessa jornada nossa toda de modernização e de migração, quando a gente compara o primeiro quarto de 2018, quando a gente começa com o primeiro quarto de 23, a gente aumentou em 10 vezes a quantidade de implantação. Então, uma das coisas que a gente buscava era realmente aumentar a velocidade, mas não a velocidade pela velocidade, mas sim reduzir o tempo de entrega que a gente precisa para os nossos clientes. E do ponto de vista de qualidade, a gente reduziu 98% a quantidade de incidentes que a gente roda na nossa plataforma. Então, como eu comentei das escolhas, eu acho que a gente tem feito as escolhas corretas. É lógico que não é simples, a gente aprende o tempo inteiro ao longo do tempo, mas o caminho ele tem se mostrado como algo que estamos fazendo da forma correta. Os números eles mostram isso. Quando fala da cloud, dos provedores hoje, eu não tenho a menor dúvida que já deixou de ser infraestrutura como serviço, né? Hoje, o que os provedores eles estão fazendo com a gente, o que eles estão colocando no mercado cada vez mais, eles estão tirando aquela carga cognitiva para a gente ter que montar um ambiente para poder testar soluções novas. Então, quando a gente fala de AI, Generative AI, acho que um pouquinho mais para frente eu abordo mais, os provedores eles estão trazendo essas soluções que facilitam muito a nossa vida para resolver os problemas reais, ao invés de ficar perdendo tempo, entre aspas, com coisas que a gente não consegue acelerar a jornada que a gente tem que entregar. Então, eu não tenho a menor dúvida, a gente tem que testar aquilo que está pronto, desde que a gente tenha um padrão de comunicação, de segurança e de dados, que eu acho que é primordial aqui.
a gente tem que testar tudo aquilo que está disponível, só que ver aquele problema que realmente a gente que resolve, não se apaixonar pura e simplesmente pela tecnologia, porque o lançamento que tem hoje nos provedores de cloud é absurdo o que acontece, então a gente tem que saber fazer as escolhas e ver onde a gente coloca o foco, mas nunca perdendo o objetivo principal, que é realmente acelerar, é melhorar o cliente que está na ponta. Obrigado, Fábio. E, Contrucci, como é que tu vê, como é que Santander está nesse cenário, como é que tu vê isso? Bom, boa tarde a todos, obrigado pessoal aqui pelo convite, colegas aqui desse fórum. E, bom, Santander, a gente tem usado o cloud, está no centro de todas as novas discussões que a gente tem. A gente não começa hoje um projeto sem falar de cloud, quanto o cloud pode beneficiar não só o lançamento de um novo produto, a modernização, mas acho que a gente, pegando o gancho do Generative AI, que tem a ver com essa pergunta também, eu acho que o que a gente tem visto com o cloud no Santander é que a cloud tem habilitado a gente a conseguir fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes e de maneira massificada. Por exemplo, a gente tem falado e tem surgido diversos cases para a gente testar de Generative AI no Santander. Todas as áreas. A gente precisou sim fazer uma área específica para consolidar todos esses cases, mas por outro lado a gente viu que a gente precisava dar uma maneira para que todo mundo pudesse fomentar esse senso de inovação. Então a cloud ajudou muito a gente a criar os famosos ambientes de sandbox. Então hoje no Limite a gente tem a capacidade de criar um ambiente por funcionário e deixar com que cada um consiga fomentar e testar o que está na cloud para justamente entender se aquilo faz sentido, seja para Generative AI ou seja para qualquer coisa. Então assim, para nós no Santander a cloud conseguiu extrapolar a inovação não para uma área, a gente não está deixando isso só numa área, a gente consegue colocar para todo o meu time de arquitetura que faz isso no dia a dia, para todo o time de tecnologia e no limite, se a gente quiser, e a gente está fazendo isso para o banco inteiro. Então, a cloud nos ajuda, sim, a gente tem nos últimos anos trabalhado muito para migrar o que a gente tem, para trazer toda a transformação que a gente precisa. A gente tem números hoje super expressivos se a gente for somar cloud pública e cloud privada, mais de 90% tudo que a gente tem hoje roda em cloud, somando as duas. Mas eu acho que o principal benefício que a gente tem visto a curto prazo é a capacidade de teste de coisas novas que a gente consegue fazer com a cloud, e isso aqui a gente vai debater ao longo do painel, vários exemplos que sem a cloud a gente não conseguiria, inclusive, atender requerimentos até regulatórios. Muito bom, Ricardo. Agora vou escutar a nossa especialista da Amazon sobre esse assunto, a Tatiana. E quais são os aprendizados que vocês, como parceiros de negócio das diversas instituições financeiras, pode apresentar para nós? Legal, obrigada, Jorge. Muito boa tarde a todos, primeiramente. É um prazer imenso estar aqui com grandes instituições extremamente relevantes para o mercado brasileiro. Eu acho que meu trabalho fica muito mais fácil quando a gente tem grandes clientes trabalhando conosco e já mostrando a maturidade que o setor financeiro está trazendo de nuvem para os seus clientes finais. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar aqui ainda hoje, mas falando especificamente de inteligência artificial, né, nós da Amazon Web Services, como parte do grupo Amazon, usamos inteligência artificial nos nossos serviços AWS, mas também trazendo uma experiência Amazon de muitos anos atrás, mais de 20 anos, e a gente já usa isso no nosso dia a dia como recomendação de produtos desde então, e nos nossos serviços de infraestrutura AWS também, para que os serviços sejam inteligentes, operem de uma maneira inteligente e eficiente para os nossos clientes. Quando a gente fala de nuvem, a nuvem AWS é uma grande aliada da inovação para o setor financeiro no Brasil. A gente tem apoiado desde uma série de necessidades regulatórias aqui no Brasil, cumprimento regulatório com toda a agenda de inovação bastante pesada que a gente está vendo aqui, que busca maior competitividade no mercado, mas principalmente focando no cliente final, e trazer a capacidade computacional de maneira muito ágil, com ferramentas flexíveis que possam estar na mão do desenvolvedor durante uma nova jornada que precisa ser criada para o cliente final, é extremamente importante. Então, a gente tem apoiado esse setor
desde 12 anos que a gente está aqui no Brasil, mas desde que a AWS nasceu, desde a sua concepção, com equipes dedicadas para o setor financeiro e trazendo uma série de recursos, não só computacionais, mas também, cada vez mais, elevando a conversa não somente para a infraestrutura, mas também chegando no negócio e trazer, de fato, como que serviços estejam cada vez mais na mão de quem está ali olhando o benefício para o cliente final. Sem dúvida, muito bom, Tatiana. E já vamos continuar junto aqui nessa conversa aqui. Eu já vou te aproveitar e emendar mais uma pergunta. Sobre o papel dos parceiros tecnológicos nesse processo de transformação dos bancos. A oferta tecnológica segue o ritmo das áreas de negócio e tecnologia das instituições. Elas ajudam a desenhar inovações. Um outro ponto que parece com frequência que lidera o TI dos bancos são os desafios da capacitação das pessoas, tanto para as áreas técnicas quanto para negócio. Como os players, os grandes Big Tech, vocês contribuem com isso? Legal. Eu acho que a gente tem um papel bastante importante nesse processo, justamente por conta da necessidade de democratizar conhecimento de tecnologia. A gente tem um gap muito grande hoje no mercado. Existem dados Brascom dizendo 400 mil profissionais como gap hoje no mercado brasileiro. E eu acho que esse é um ponto bastante importante que a gente consegue apoiar. Desde apoiar os nossos clientes a terem profissionais cada vez mais capacitados em tecnologia de nuvem. E aqui eu não estou falando somente de tecnologia, da área de tecnologia, mas também áreas de negócio que tenham esse conhecimento minimamente básico de nuvem para que a gente possa alavancar de fato os melhores benefícios para o cliente final, sabendo como a nuvem pode atender do ponto de vista também de negócios. Então, serviços, treinamentos presenciais e virtuais disponíveis para os nossos clientes, mas também programas de capacitação em computação e tecnologia, com parcerias que a gente já estabeleceu. Então, estabelecemos parceria com Meta, Nexa, Boticário, para treinar de maneira massiva profissionais, para embarcar novos profissionais para a tecnologia de nuvem. Então, a gente tem trabalhado consistentemente na busca por essa capacitação, e aí de volta no ponto da inovação, Quando a gente fala de inovação, a gente está buscando que a gente consiga dar a ferramenta para nossos clientes, que aí são instituições financeiras, instituições de pagamento, todo o setor financeiro como um todo adotando massivamente a nuvem, justamente para trazer ferramentas para essas equipes atuarem com toda a ferramenta na mão. Muito interessante, inclusive, essa abertura para os outros parceiros, outros fornecedores de soluções de nuvem na questão da formação, um processo de entendimento. Mas agora eu volto a falar com meus 3 parceiros aqui, uma pergunta, e eu abri o assunto tocando nessa questão, que é a questão do nosso legado. Então, o legado ele está realmente na ordem do dia. É inevitável não falar em legado quando se quer migrar para uma plataforma. Então, muitas das empresas e bancos estão redesenhando a sua arquitetura, antigos sistemas monolíticos, justamente para poder fazer uma migração mais saudável. Então, essa pergunta é para a Cíntia, para o Fábio e para o Ricardo. Qual a estratégia adotada por vocês para modernizar essas plataformas? E como os bancos estão equilibrando a modernização e a manutenção dos sistemas legados, que é realmente um momento muito ímpar para isso? E como as equipes lidam com esses desafios e buscam preencher as lacunas de conhecimento em nuvem, que é o que a Tati já falou nesse sentido. Vamos começar então por ti, Cíntia, de novo. Então, vamos embora. O Bradesco, há 15 anos atrás, nós fizemos uma modernização do nosso core, componentizando esse core em componentes digitais, que através de uma camada de APIs, conectamos agora as plataformas que nós temos, que são as plataformas em cloud. Com isso, facilitou muito essa convivência, essa é a nossa arquitetura básica que a gente utilizamos nas nossas soluções. Com isso, como é que fica a estratégia de cloud depois disso? Tudo que é novo, ou a gente procura alguma coisa que já está em SaaS, ou constrói uma arquitetura nativa em cloud, utilizando a arquitetura dos CSPs com 3 data centers, aplicação ativo.
Segundo ponto, o que vai para a cloud, a gente moderniza. É uma oportunidade única, como a gente teve há 15 anos atrás, de criar a plataforma que vai sustentar os próximos 15 a 20 anos. Então, tudo que está indo para a cloud é modernizado, a gente utiliza a arquitetura nativa em cloud, com microserviços, com dados acoplados a esses serviços, utilizando o Data Mesh. Terceiro, nós somos multi-cloud. Como nós separamos essa estratégia? Por afinidade de workload. Os canais digitais estão hoje em um provedor. Outras plataformas que nós temos, como o Digio, a BIA, o Iagro, a seguradora, elas podem utilizar outros provedores de cloud para tirar o benefício de cada um deles. O outro ponto que você colocou é como é que faz isso tudo funcionar. São pessoas no final. E o que nós fizemos foi uma educação massiva dos nossos times. Começando com reskilling, upskilling, está no DNA do Bradesco. O Bradesco forma pessoas há 80 anos. Trouxemos também pessoas do mercado para acelerar esse conhecimento e a adoção de cloud. E os times estão utilizando desde plataformas de educação, MBA em cloud, treinamento on the job, imersivo. Isso tudo em conjunto está formando as pessoas que estão realizando essa transformação de uma forma muito democrática. Todo mundo que está a fim de trabalhar com cloud tem... os treinamentos estão abertos e estão entrando juntos nessa jornada. Eu acho que uma coisa super bacana dessa parte de transformação é que nós abrimos, por exemplo, para o nosso time do call center, quem gostaria de trabalhar com a área de TI. Fizemos lá uma provinha interna, um programa de desenvolvimento e depois de um ano nós temos dezenas de pessoas trabalhando conosco na área de tecnologia que conhecem profundamente os produtos do banco e têm toda uma forma de crescer dentro da empresa. É interessante isso. Ricardo, como é que vocês enxergam esse movimento? Quer dizer, enxergando a parte legado, a parte de conhecimento, formação, e não só depender, né, de quem fornece o serviço de cloud, mas ter realmente uma equipe que movimenta isso dentro da própria instituição. Bom, a gente, no Santander, a gente também tem uma estratégia multi-cloud, então a gente utiliza hoje as duas clouds públicas mais conhecidas e a gente tem a nossa cloud privada também. Então, a nossa estratégia de cloud, seja para modernização ou seja para como a gente manter o legado, ela é de distribuir os workloads entre as três para a gente conseguir ter o máximo de resiliência. Só que para chegar nesse ponto, é óbvio que a gente precisou da ajuda de muitos parceiros para a gente começar a ter o conhecimento com a gente. Então, a gente partiu de um cenário em que o desconhecido estava na nossa frente, a gente precisava fazer, porque sem isso a gente não ia conseguir chegar no ponto que a gente está hoje. Então, a gente acabou trabalhando junto, seja com o pessoal da AWS, seja com o pessoal da Microsoft e outros grandes parceiros. Mas depois a gente viu que o principal era a gente começar a fazer isso dentro de casa. E aí a gente passou para entender o nosso time, o que a gente precisava fazer de reskilling, né? Eu acho que muitos dos skills ali que a gente tem são super importantes e alguns precisavam ser complementados. Então a gente partiu basicamente para entender aonde a gente estava do ponto de vista de time, fazer um assessment e entender mesmo. E para isso a gente traçou um grande programa de treinamento. Esse programa de treinamento está embutido em todos os planejamentos de cada um dos times. A gente cobra isso dos nossos funcionários, porque a gente entende que capacitando o pessoal, eles vão ajudar a transformar, como a Cíntia falou. No fim, são as pessoas que estão fazendo e tendo essas pessoas muito bem treinadas, elas conseguem ajudar a gente a fazer essa transformação. Parceiros são super importantes, mas no fim do dia é a gente ali que vai estar tocando o dia a dia. Então, multi-cloud é a primeira questão, é muito importante para a gente. Tudo que é novo nasce na cloud e o legado, conforme a gente tem os nossos grandes projetos estratégicos que tocam alguma funcionalidade core,
a gente acaba fazendo do zero na nuvem com esse time aí que eu falei, que a gente está transformando e treinando nos melhores skills. Muito bom, sem dúvida isso. Fábio, o Itaú. Vamos lá. Acho que eu vou num ângulo um pouquinho diferente. Quando a gente fala da jornada de migração, de modernização, dentro do Itaú, ela faz parte de uma transformação cultural enorme do banco, que passa sim pela tecnologia. Tecnologia é o core do que a gente está fazendo. Se a gente não modernizar os nossos sistemas, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Mas o objetivo principal que a gente tem, de novo, é trazer a competitividade. Tanto é que o número que normalmente a gente divulga é o número dos 70% de competitividade, que é o que realmente está modernizado. Mas o nosso volume transacional hoje em cloud ele é muito maior do que esse. Então, quando a gente fala em estratégia de cloud, passa por tecnologia, mas passa por um novo modelo de trabalho, onde a gente tem a tecnologia muito mais próxima das áreas de negócio, muito mais próximas dos clientes, entendendo aquilo que a gente realmente tem que fazer, tem que endereçar. E principalmente alinhando os objetivos. Uma vez que a gente alinha os objetivos e os incentivos, a gente consegue fazer toda essa transformação que a gente vem fazendo, e até então os números, os resultados, eles são super positivos. Com relação ao legado, até complementando na sua primeira pergunta, a gente tem que saber qual legado que vai conviver. O Itaú está com 50% modernizado, mas 70% de competitividade, ou seja, tem um legado que nesse momento faz sentido a gente modernizar por modernizar, se não trouxer uma vantagem competitiva para o cliente. Talvez nesse momento não seja a hora da gente fazer isso. Vai chegar um momento que a gente vai ter que mexer com esse legado e ter uma plataforma só. Porque senão lá na frente a gente passa a ter problema com bolha, problema de qualidade, enfim. Mas nesse momento o legado é saber qual legado que a gente vai conviver, e o que está sendo modernizado, a gente tem que ter a disciplina para cumprir o ciclo completo da modernização. A gente escolhe o que vai ser modernizado, a gente moderniza, a gente roda na cloud, a gente pega o canal começa a chamar aquele sistema produto modernizado, e no tempo a gente desliga aquele outro sistema depois que a gente tem a segurança para poder fazer isso. Então, o legado tem essas duas abordagens. E com relação à capacitação, a gente investiu muito em capacitação no banco, né? Treinou muita gente, praticamente toda a área de tecnologia ela foi treinada, só que além de ser treinada, a gente a gente estimula muito a certificação. Então, quando a gente olha dentro do banco hoje, esse é um número que a gente se orgulha muito, hoje tem 5.000 certificados dentro do banco, que é um número gigantesco, que se eu não estiver errado aqui, eu acho que o Itaú é a empresa que tem o maior número de certificados no mundo em cloud. E a certificação não é algo simples, eu posso falar em primeira pessoa, que o objetivo é que a gente dê o exemplo. Então, lógico que a gente dá os treinamentos, a gente passa para todo mundo, estimula, mas a gente pede também a certificação, porque a certificação é algo que no final das contas ela mostra que o pessoal está sabendo trabalhar. E eu acho que no ponto do Ricardo, a cloud ela é democrática. Então todo mundo, uma vez que saiba mexer com a cloud, tem acesso àquele determinado ambiente, lógico, que com segurança, com qualidade, com gestão, com governança, mas ela permite isso. Então, que todo mundo seja treinado dentro do banco, não é o desenvolvedor, o engenheiro, ele tem que conhecer, pessoa de segurança tem que conhecer cloud, porque assim ele começa a mexer e ele começa a ter aquele nível de autonomia que acelera tanto a jornada. Então, entrando aqui especificamente, a gente treina bastante gente, a gente certifica. E esse número é um número que eu acho que é um número bem expressivo, 5.000 certificações em cloud é algo realmente bem diferenciado. Não, sem dúvida, e é interessante essa colocação tua, do sentido de entender aquilo que é legado e aquilo que realmente interessa ser mexido agora, e talvez não interesse realmente por uma questão de negócio. Mas já continuo então contigo, Fábio, perguntando para ti, se essa plataforma, deixa eu só me achar aqui um pouquinho, pode ser usada para desenvolver e ampliar as ofertas de serviços agregados. E como tem sido usado no Itaú, né, se é que vocês esperam nos próximos meses alguma coisa nesse sentido. E é um assunto que já foi pauta aqui, que queria escutar um pouco mais de vocês, nesse caso de ti, sobre a AI generativa, né? Já entende que isso aí é uma realidade? Vamos lá. Eu acho que com relação aos provedores de cloud, eles ajudarem a gente a acelerar essa jornada, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu queria só trazer um contexto antes de entrar Generative AI, né? Falando de AI. AI é algo que a gente usa no banco em larga escala, tem muitos anos. Então, desde as áreas que são 100% customer facing,
até as áreas. Hoje eu gravei um podcast justamente para falar do que é o AIOps, assim como a gente usa na operação, na governança, para poder avaliar uma mudança, se ela vai gerar impacto ou não em produção. Então a gente trabalha com AI em larga escala. Quando a gente vai para o Generative AI, eu acho que o ponto aqui, que tem que ter um cuidado, tem vários cuidados, mas eu acho que o ponto aqui qual é o problema que realmente ele vai endereçar para a gente. Quando a gente fala a gente não pode se apaixonar simplesmente pelo AI generativo e esquecer de tudo aquilo que a gente está fazendo que resolve problemas estruturantes. Agora, quando se fala em AI generativo, qual que é o momento que a gente está passando? A gente está estudando muito, está entendendo muito como que pode resolver, mas não de uma maneira incremental. Incremental a gente continua fazendo o que a gente está fazendo e tem dado resultado. Mas como que esse tipo de tecnologia pode trazer mudanças exponenciais? Pode não mudar processos, mas pode ser que não existam mais processos no futuro. Então é isso que a gente tem estudado bastante dentro do banco. E tem duas abordagens aqui, né? Uma delas a gente está testando, que hoje tem de solução que tá no mercado, mas, de novo, com muita segurança, com muito cuidado, com muita privacidade. Então a gente tem um cuidado gigantesco. A gente tem hoje no banco em torno de 100 casos mapeados, que a gente já começa a testar. E a gente também começa a entender o que seria uma plataforma de AI generativa dentro do banco para acelerar as nossas aplicações. Tudo isso é estudo, não tem nada disso ainda que se eu chegasse aqui e falasse assim, isso daqui já está pronto, eu estaria mentindo. Ninguém tem isso. Mas o ponto a gente tem que ter a visão, AI é uma realidade, é uma evolução que vem daqui para frente, que a gente tem que entender como que a gente interessa novos problemas que com a tecnologia atual a gente não consegue. Mas eu acho que a gente não pode se apaixonar por ela e deixar de lado segurança, privacidade ou até mesmo complexidade, porque tem muita solução hoje que resolve muito problema real que a gente tem hoje, que a gente roda hoje dentro do banco. É muito interessante essa tua colocação e realmente é o que pega. Hoje todo mundo fala da IA generativa, mas há um nível de maturidade a ser atingido para isso. Então, uma coisa é estar usando de forma abrangente a população, a sociedade como um todo, não só as empresas, mas outra coisa é tu adotar isso como método de trabalho dentro da empresa. Então tem um nível de maturidade muito, muito grande e que ainda não chegamos lá. Acho só para complementar, e é nesse ponto que a gente está agora, de realmente estudar, entender com profundidade para ver como é que a gente implanta. Vou voltar para o Ricardo lá. Ricardo, tem um documento, tu publicou alguma coisa sobre a importância do papel do CTO, da tua posição de CTO dentro do Santander, para o aprimoramento de entregas de arquiteturas transformadoras. Qual tem sido o impacto na questão de nuvem, né, dos serviços de entrega de projetos e agilidade para o banco isso? Como tu entende os exemplos de adoção de nuvem acelerou a disponibilidade de novos produtos e recursos? Bom, quando a gente fala de cloud, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é como a cloud pode agilizar uma entrega. Acho que todo mundo que já trabalhou ou que já teve que tomar decisão se ia fazer um projeto em cloud, a primeira coisa que vem na cabeça é o quanto que isso agiliza a entrega. E eu não tenho dúvida que agiliza, a gente vê isso na prática, a gente viu isso na prática no Santander. Vou dar um exemplo que aconteceu com todo mundo, e no caso do Santander eu acho que a gente não conseguiria ter entregue tudo que foi pedido para a gente com relação ao Open Finance, no nosso caso, se não fosse em cloud, a gente não conseguiria, a gente levaria muito mais tempo do que a gente levou, seria muito mais complexo. Então, acho que cloud ajudou sim, e esse é um exemplo prático do como a gente consegue acelerar uma entrega. Mas eu acho que a cloud traz uma coisa para a gente, e eu estou nessa estrada faz tempo, e eu lembro quando a gente fazia desenvolvimento e a gente ia fazer teste de performance e a gente pedia máquina e depois a máquina não era suficiente, aí a gente tinha que mudar a arquitetura ou tinha que pedir mais máquina. Eu acho que hoje com a cloud a gente consegue adiantar alguns problemas, ou a gente consegue testar o desenho, né? Ou seja, você desenha uma solução, você mira uma arquitetura target para uma aplicação nova e você consegue ver aquilo funcionando bem antes, com uma performance esperada, fazendo um teste de estresse e tendo toda a sua capacidade que você vai ter depois que você fizer o deploy, ainda no início, você nem começou, você pode fazer isso numa POC. A gente sim fez isso recentemente, com algo que a gente está desenvolvendo. A gente está há quase 6 meses fazendo um teste de um produto super importante para a gente, algo interno, super estruturante, que a gente sim está há 6 meses validando o nosso desenho. E o mais interessante é que no primeiro mês
a gente viu que o desenho inicial não ia suportar a carga que a gente tinha. E a gente alterou e apenas um mês a gente não tinha nem começado a desenvolver. Então, para mim, isso acelera, porque se eu tivesse começado com aquele primeiro desenho, eu não ia entregar, eu ia demorar mais. A Cloud traz para a gente a possibilidade de, já no início do desenvolvimento, ou melhor, durante a fase de desenho, a gente garantir que o que a gente está desenhando vai simplesmente não só funcionar, mas vai performar com a capacidade que a gente espera. Então, agiliza prazo? Agiliza. Mas eu acho que mais do que agilizar prazo, a gente consegue antever problemas que antigamente a gente só conseguia ver quando a gente estava em produção. Muito bom. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Fábio. Cíntia, vamos voltar para ti agora. Uma curiosidade, por tudo que foi falado aqui, conseguimos nós aqui entender o mesmo potencial que a Cloud tem na alavancagem dos negócios e o impacto nos resultados. Agora compartilhe um pouco com a gente, fala para nós um pouco, dentro da estratégia de vocês, como vocês tangibilizam essa entrega de valor. Quais elementos justificam esse investimento e viabilizam um business case? Como é que o Bradesco entende isso? Então, foi muito do que o Napoli já mencionou. Tem que entender o que está gerando de valor naquele projeto. Projetos de lift and shift, que você pega uma coisa de um jeito on-premises e leva para a cloud, dificilmente, eu nunca vi algum que se pague no final. Ele não gera valor, principalmente para grandes instituições como os bancos, que adquirem soluções tecnológicas em larga escala. Então, como é que nós fizemos? Para você tirar valor de cloud, tem que pensar diferente, fazer diferente. Então, tem uma necessidade de uma série de projetos estruturantes. Repensar a arquitetura, quais vão ser os blueprints de arquitetura que vão ser instanciados em cloud, como vai desenvolver, mudar as esteiras de DevSecOps, muita automação, provisionar diferente, infraestrutura como código, repensar os processos, seja de TI, de aquisição, de compras, comprar cloud é diferente de você comprar equipamentos e soluções de tecnologia, segurança. Precisa de um outro tipo de conhecimento, né, que a gente já falou aqui bastante. Então, esses projetos estruturantes para fazer cloud da forma correta, eles não se pagam em um projeto. Então, o que nós fizemos? Nós pensamos num conjunto de projetos. O Bradesco traçou a estratégia de tudo que vai ser modernizado na evolução digital ou criado nos próximos 5 anos. Nesses 5 anos, o que foi feito? Tem um valor intangível que nem entrou na conta, que é o valor da inovação, do que você traz de novo e tudo mais. Mas se você desenvolver de uma forma diferente para a cloud, usando o right sizing, o tamanho correto da infraestrutura, usando escalabilidade, isso no final vai baixar o custo da sua aplicação para rodar. Uma outra coisa, cloud foi o que o Ricardo falou, você antecipa as coisas. Então, o benefício para o negócio vem antes. Isso também foi levado em consideração. E colocamos os custos dos projetos estruturantes. Enquanto você está modernizando uma aplicação, você acaba tendo 2 infraestruturas, a on-premise e a de cloud, até você conseguir migrar. No início, é mais difícil você desenvolver num novo modelo, em microserviços. Os times estão todos treinados numa outra realidade. Você trazer todo mundo para cá, levamos em consideração também essa evolução da maturidade, que no início ia ser mais difícil, ia ser menos produtivo, mas depois ficaria muito mais produtivo. Montamos um modelo de 5 anos e agora é seguir. Como é um business case de longo prazo, criamos diversos indicadores que o time mede ali para ver se as premissas estão corretas, se a gente continua entregando aquilo que foi planejado. É interessante essa colocação, não tenho dúvida que esse é um dos movimentos que tem que ser feito, desse planejamento, talvez a longo prazo, porque não se mexe num ambiente de uma forma tão rápida. Agora, voltando a uma questão, nós falamos aí de todo esse cenário e realmente está muito acelerado o processo de migração para a cloud, mas nós temos que tocar num tema prioritário. Eu queria citar vocês dos bancos, que é a questão como é que vocês estão garantindo a segurança e a governança dos dados ao levar esses workloads para a nuvem. E quais são as principais considerações
arquiteturais em termos de segurança e governança, porque nós estamos migrando e a discussão de segurança em cima de cloud, diante de um cenário em que o cybercrime cresce abruptamente, de forma exponencial, quais são as ações que vocês estão tomando do ponto de vista de segurança e também de governança de dados? Eu vou iniciar pelo Fábio essa vez. Vamos lá, Fábio. Vamos lá. Eu acho que assim, segurança eu não vou chover numa molhada, é primordial para a gente. E quando a gente começa esse processo de migração para a cloud, eu vejo 3 ângulos aqui que a gente não deixa passar, né? O primeiro deles é a própria governança da migração. Então a gente tem um mapa de riscos aqui hoje, onde a gente tem o que a gente precisa resolver. E quando a gente migra para a cloud, da mesma forma que a gente acerta o problema do monolito trazendo para microserviço, a gente acerta os pontos de segurança para migrar de uma forma muito mais endereçando aqueles gaps que a gente já sabia que existiam. Então é a governança do próprio programa que ele prevê isso. Mapa de riscos, o que tem de gap, e esse gap aqui a gente endereça. Segundo ponto, passa por uma arquitetura. A arquitetura de como a gente acerta as nossas contas, né? Então, a gente hoje adota uma estratégia de ter microsegmentação das nossas contas. Então, as contas microsegmentadas têm uma segurança, uma divisão muito maior que o ambiente de cloud permite fazer isso, e no ambiente on-premise seria muito mais difícil a gente fazer isso. E tem um terceiro ponto que aí passa pela operação, que a operação é onde a gente tem que saber como a gente monitora, como que aquele dado é acessado. Você não pode deixar aquele dado ser acessado diretamente, tem que ser através de API, tem que ser através de eventos, tem que estar criptografado, auditado o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em segurança e dados junto, né? Resumo, migra, resolve os problemas que a gente tinha do legado, aproveita para resolver. A arquitetura, tem que desenhar uma arquitetura que seja super robusta entre as contas. E do ponto de vista de operação, a gente tem que ser mais obcecado ainda pelo acesso do que a gente tinha até então. Então, acho que esses 3 pilares aqui são os pilares que a gente segue para falar de segurança e governança de dados, uma vez que a gente migre para a cloud. Cíntia. Vamos lá. Eu acho que aquela preocupação que se existia de que cloud não é seguro, o mercado todo já venceu. Cloud pode até ser mais seguro se feito da forma correta. Primeira coisa, é muito importante entender aonde começa a sua responsabilidade e termina a do provedor. Cada tipo de serviço, essa responsabilidade, ela é compartilhada e tem que ter isso muito claro. Tem uma diferença enorme no que eu entrego de segurança, quando eu estou colocando uma solução em cloud que utiliza muito infraestrutura como serviço, ou uma solução em SaaS, ou uma solução em PaaS. Essa parte é primordial. Um ponto vital para a nossa jornada de cloud que foi realizado foi, primeira coisa que foi feito, pegamos inúmeros frameworks de mercado, entre o NIST, a 4893 do Bacen, SOX, e criamos o conjunto de controles que deveria ser observado em relação à cloud. Segundo ponto, com base nesses controles, reavaliamos todas as disciplinas de segurança que nós temos. Porque não adianta querer só, eu faço isso aqui assim e vou estender. Não funciona. É uma forma também da gente resolver e fazer diferente em cloud. Então, seja gestão de vulnerabilidade, desenvolvimento seguro, o SOC, como que a gente ia pegar aquilo e estender, fazer diferente em cloud. Depois disso tudo implementado, é uma questão de monitoração e monitorar a postura. E isso também, cloud, todos os provedores têm soluções super bacanas, e como é tudo automatizado, você consegue monitorar constantemente essa postura. Uma outra coisa muito importante que nós estamos fazendo, que tem a ver com Quantum, nessa construção de novas aplicações, nessa modernização das aplicações para cloud, um dos problemas que Quantum está prometido aí resolver até 2030, que nós não gostaríamos que fosse resolvido, é a quebra da criptografia assimétrica, que é a criptografia que a gente usa para transação financeira, para certificado digital, para tudo que a gente tem nos nossos ambientes. Então, nós já estamos estudando como criar as arquiteturas para quando, no ano que vem, esses novos algoritmos forem padronizados, é uma questão de implementar o algoritmo pós-quantum no que nós estamos fazendo. Em relação à governança de dados, a ida para a cloud numa arquitetura Data Mesh também
ajuda muito essa governança. Então, o dado ele é dividido por negócio, a governança é centralizada e de um ponto único, mas o dado ele tem uma visão, uma perspectiva única, desde a hora em que ele nasce no transacional até o analítico. Muito interessante. E o Santander, Ricardo? Bom, eu acho que tanto o Fábio quanto a Cíntia colocaram bastante ênfase em como a gente cuida de governança de dados e também da segurança em si. Eu concordo com o Fábio, assim, aproveita que está modernizando e já rever tudo isso para ver se está correto. Eu acho que eu queria comentar um pouco num outro sentido, né? O como que, aí falando um pouco da minha área, que é a área de arquitetura, como que a gente, como arquitetura, garante que isso seja feito, né? E no Santander, dentro da área de arquitetura, a gente tem times que são organizados para garantir que em diversos temas eu tenha arquitetos olhando esses temas desde o início. Então, por exemplo, eu tenho arquitetos de segurança que olham as novas aplicações, sejam criadas ou sejam modernizadas, ou como elas devem ser feitas. E para mim, o principal dessa área, e aí estou até vendo o meu grande parceiro Richard ali, é trabalhar junto com o CISO. Eu acho que isso que é importante. A gente trabalhar, o CISO para mim, dentro do Santander, é como se fosse a minha área cliente, do ponto de vista de arquitetura. Eu valido o que precisa ser feito e eu coloco dentro dos meus desenhos de arquitetura para que quando a gente for desenvolver, o time lá do BIT comece já a pegar isso desde o início para fazer o desenvolvimento já seguindo todos os padrões. E aí não interessa se a gente está fazendo do zero ou se a gente está modernizando. O mesmo se aplica para dados. Então, assim, eu também tenho dentro do meu time um time que cuida de arquitetura de dados. Então, se a gente está falando de AI, se a gente está falando de informacional, se a gente está falando de qualquer coisa, a gente sempre vai garantir que o que a gente está desenhando, a gente já está compliant com o que vem, seja de política interna nossa, seja de governança de dados do CDO, ou seja qualquer outra coisa que a gente tenha que se preocupar do ponto de vista de vazamento de qualquer informação. Então, assim, by design, como o Fábio até comentou, desde o início, garantindo que o que a gente faz, a gente já, entre aspas, arrume aí o que precisa arrumar. Muito legal. Eu, depois de escutar os bancos que já quebraram essa barreira, já migraram a barreira para a cloud, bancos do cenário nacional, Santander Internacional, mas tem muito no país aqui. Eu queria escutar a Tatiana, que é a nossa provedora global, sobre esse cenário de segurança e dados. Sim, se a gente há 10 anos atrás estivesse falando esse mesmo tema aqui, talvez ele não estivesse acontecendo, na verdade, né? Mas assim, o que a gente vê é esse amadurecimento justamente das instituições financeiras para falar de um tema tão importante quanto segurança na nuvem, mas trazendo práticas que, na verdade, habilitam um negócio. Então, quando a gente pensa em segurança, que é prioridade para todos nós aqui, a gente está pensando que, a partir do uso da nuvem, ter ambientes seguros passa a ser um diferencial competitivo para as instituições financeiras, porque uma vez que você estabelece práticas de segurança by design, com fundações bem estabelecidas, onde existem os limites muito bem estabelecidos para o uso de nuvem, para o uso dos serviços, você consegue fazer uma monitoração do seu ambiente de maneira expressiva e atuar em incidentes automatizado para que você consiga corrigir situações que não são adequadas. Uma vez que você tem tudo isso bem estabelecido, o time está efetivamente focado em inovar, em trazer modernização, em trazer benefício para o negócio. Então, eu diria que, assim, fazendo minhas as palavras deles, que foi um pouco do que eu já ia trazer aqui para esse tópico, cada um falou um pouquinho, é justamente o modelo de segurança de responsabilidade compartilhada é extremamente importante quando a gente fala de nuvem, para que a instituição consiga estabelecer qual é a responsabilidade do provedor versus a instituição. Então, a AWS estabelece, né, a infraestrutura da nuvem como responsabilidade da nuvem AWS e o que está na nuvem como responsabilidade do nosso cliente. E entender muito bem esse modelo é extremamente importante para estabelecer modelos e práticas de segurança. E aí, uma vez que você tem uma fundação muito bem estabelecida, você consegue um modelo de governança que, na verdade, habilita as áreas
com ferramenta na mão deles, de cada um dos times de dev e dos times multidisciplinares, a usarem de maneira autônoma, então sem depender das áreas de infraestrutura, de arquitetura ou de segurança, totalmente para fazerem os seus modelos de negócio acontecerem. Muito bom, muito obrigado. Obrigado a todos aqui. Acho que sim, esse é um movimento que ele é crescente. Não é uma coisa simples essa migração para a nuvem, ela envolve arquitetura computacional, envolve capacitação de equipes, envolve estratégias da empresa, e é um movimento que é crescente, mas ele ainda tem seu curso a ser tomado. Nós estamos chegando já no final da nossa apresentação. Eu queria encerrar aqui com uma última pergunta a todos. E falando então na migração para a nuvem, estamos falando de uma transformação com foco em colocar o cliente no centro da estratégia do negócio. Como a colaboração das áreas de negócio das suas empresas e da TI ajuda a priorizar esses esforços e a definir as metas e objetivos de uma jornada de nuvem bem-sucedida. Lembrando que nós estamos diante de um cenário aqui no Brasil bastante complexo, trabalhando cada vez mais contra o tempo para colocar as resoluções do nosso regulador, entrando aí com o Open Finance, que ainda não terminou sua última fase, falando agora de já Real Digital, novas versões de Pix, toda a questão de inteligência artificial, falamos da inteligência AI generativo, não falamos uma coisa que podia ter falado, que é AIoT, que é a questão do Internet das Coisas voltada à inteligência artificial, questão de riscos envolvido em cima disso, toda a parte da gestão de risco das próprias instituições. Mas, enfim, já que estamos encerrando esse assunto, e podíamos estar falando aqui por muitas horas sobre essa questão de migração. Então, eu queria iniciar contigo, Cíntia, essa última pergunta. TI Negócios, a jornada de cloud do Bradesco é uma jornada da organização, não é uma jornada de TI, não é um assunto só de TI. E como a gente consegue executar isso? Com a transformação Lean Digital que ocorreu lá atrás. Essa é uma grande realidade. A forma como nós estamos estruturados hoje para entregar as soluções é TI e negócios juntos, nas vilas, em times multifuncionais, em que tem todos os perfis ali dentro. A execução da adoção de cloud é feita na vila, junto com o negócio. Estamos evoluindo agora para um modelo que a gente chama de domínio, que é o foco na jornada. Então, nós estamos agrupando as vilas em adquirir e emprestar, transacionar, proteger, de acordo com a jornada que nós queremos entregar. Essas vilas estão sendo agrupadas para que a gente tenha ainda mais aceleração e reuso dos componentes e das jornadas durante a adoção. Eu posso dizer que o trabalho que a gente se preparou para fazer no passado, tanto a modernização do core, como a reestruturação da forma e da cultura de como a gente trabalha, foram os alicerces para o sucesso que a gente está tendo na jornada para a cloud e na jornada digital. Muito bem. Fábio? Eu concordo com a Cíntia. A forma como a gente se organizou, o alinhamento que a gente tem dos incentivos e dos objetivos, a modernização ela está longe de ser alguma coisa que seja tech for tech, mas sim que a gente entenda realmente o cliente e modernize aquilo que faça sentido. Eu acho que só tem uma coisa que eu acho que é super importante a gente manter. O que é bom, é ótimo, a gente tem que se apaixonar pelo cliente e pelo problema dele e resolver o problema através de tecnologia. Só que eu acho que a gente tem uma função dentro da tecnologia que a gente nunca pode deixar de lado, que é a nossa natureza aqui de tecnologia, que é onde a gente tem que conseguir drivar sim, ter uma tech vision, para onde o banco vai, qual que é a estrutura que vai ser usada. Então, quando a gente se junta com o negócio, é óbvio, é natural que a gente se apaixone e cria soluções para poder atender, mas é nossa função, dada a nossa natureza, que a gente sempre tem esse alinhamento, o que é uma plataforma cross, como é que a gente tem reuso, como é que a gente mantém segurança, como é que mantém qualidade. Então, a integração com o negócio é fundamental, mas a gente nunca pode esquecer também a nossa natureza, porque se a gente não levar isso para o negócio, não é um negócio que vai trazer essa visão. Muito bom. Vamos lá, Ricardo.
Bom, eu concordo também com o Fábio e com a Cíntia, e a gente até tem um mantra no Santander que a gente fala que todos somos negócio. Então, assim, se todos somos negócio, também todos somos tecnologia. A gente tem que pensar junto, a gente tem que saber que para modernizar não é uma iniciativa da área de tecnologia, não é uma iniciativa do CIO, do CTO, tem que ser uma iniciativa do banco como um todo. E sendo assim muito breve, eu acho que toda vez que a gente vai falar de qualquer transformação no banco, a gente tem duas coisas que a gente está levando muito a sério nas decisões e o como a gente vai fazer. Primeiro, simplificação. A gente não está modernizando por modernizar, a gente levar algo que a gente tem da mesma maneira complexa, por mais que seja lindo, bonito, cloud native, para a gente não vai servir. Então, para a gente tem que simplificar. Simplificar, no fim do dia, a gente vai ter uma jornada mais simples, mais estável e melhor para o nosso cliente, que é o que importa. E segundo, que seja reutilizável. Reutilizável dentro do banco, reutilizável a nível local aqui do Santander, mas também a nível regional e global. Santander é um banco global. Então a gente agora também pensa muito no como a gente defende, como a gente desenha as nossas soluções para que elas sejam reutilizáveis, se possível, até a nível global. Então isso tem sido super importante e está no nosso dia a dia dessa transformação. Vamos ver a visão então da Tatiana para nós encerrarmos. Bom, nuvem é o berço da inovação desde o seu nascimento, né? E a gente sempre, desde a concepção, focado no cliente, na necessidade dos nossos clientes. Então, como plataforma de tecnologia, entendo que nós temos ali, dentro dos nossos princípios de liderança, uma cultura totalmente aderente a continuar apoiando os nossos clientes, a trazer benefícios para os seus clientes finais. Não foi diferente, não vai ser diferente do que a gente já tem feito. A gente tem feito processos de modernização, inclusive de sistemas de missão crítica extremamente pesados, mas com o foco em trazer benefício para um cliente final, seja cumprindo um regulatório como a gente já tem feito com pagamentos instantâneos aqui no Brasil, Open Finance, Real Digital que está por vir, mas também transformando esses sistemas legados em ambientes que sejam mais ágeis para que as áreas possam, de fato, trazer inovação para o seu cliente final com as ferramentas que tem disponíveis em mãos usando nuvem. Pessoal, chegamos então ao fim da nossa jornada aqui, nossa conversa. Quero agradecer em nome da Febraban Tatiana, Ricardo, Fábio e Cíntia. Agradecer a vocês que estão aí nos escutando por essa hora inteira. Teríamos muito mais para conversar sobre cloud, mas eu acho que já foi uma bela explanação sobre esse movimento que está acontecendo cada vez mais ativo, importante e necessário na questão do sistema financeiro brasileiro. Muito obrigado a todos.